Bom dia de volta, são 6 horas 14 minutos. É isso aí. Perguntinha para você em casa, tem animal doméstico? Conhece alguém que tem, um parente, que você vai sempre na casa dele? Já percebeu que às vezes esse animal está mais bonzinho, tem dia que ele não está menos bonzinho? Então, comportamento animal, tem que identificar isso aí. Pois é, como identificar e como reagir também diante de alguns comportamentos inesperados, diferentes dos animais domésticos. A gente acompanhou nos últimos dias ataques de cães, inclusive com uma morte, né, Anderson? Isso mesmo. Então é o seguinte, vamos te ajudar aqui no Bom Dia Goiás, para não ter problema, para que seja essa parceria também com os animais domésticos e a parceria que o Bom Dia Goiás faz com você aí em casa para te ajudar. Então a gente está recebendo o adestrador Felipe Fontana, é especialista no assunto e já está aqui preparado. Quer mandar sua pergunta? Você já sabe, né? Tem o nosso WhatsApp, 98564-8564 e o nosso aplicativo QVT, que você já tem no celular. Felipe está aqui a postos para nos ajudar. Bom dia. Inclusive, Sueli, que tem animais domésticos, comece. Bom dia, tudo bem? Obrigada pela Felipe, presença. bem-vindo. Pois é, eu tenho a Mel, por exemplo, lá em casa. Ela é poodle com alguma outra coisa que eu não sei o que é, né? A gente diz que é vira-poodle, vira-lata com poodle. Convive com a minha bebezinha de 1 ano. Até esse tipo de cachorro, de raça, de pequeno porte, que a gente costuma acreditar que seja muito dócil, pode ter um comportamento inesperado ou depende da criação? Como é que se dá isso, Felipe? Pode e depende. Existem vários tipos de agressividades, né? Inclusive reatividade também, que ela é um pouquinho diferente da agressividade. Quando um cão ele é submetido a algum estímulo que é associado a alguma coisa negativa, ele pode reagir. Por exemplo, ele está com uma otite no ouvido e a pessoa encosta, vai fazer um carinho, ele reage. Isso não é agressividade, isso é reação, tá? Com relação à criança, ele pode associar a presença de uma criança com algo que está disputando território com ele. Eu sempre falo para o tutor, a gente tem que confiar no cão, mas o mais importante é o cão confiar na gente. A partir do momento que a gente consegue estabelecer uma ligação com tutor e cão, a tendência é que ele respeite muito mais a gente, ele se sente muito mais tranquilo e calmo, porque ele sabe que tem aquele grupo, tem liderança. Criança, por exemplo, às vezes puxa no rabo, né? Puxou no rabo, já estressa. Isso. Tem uma fase muito importante do filhote que a gente pode aproveitar, que é dos 30 aos 90 dias de idade, que é uma fase de sociabilização, que a gente fala, janela de sociabilização. Nessa fase a gente apresenta o mundo para o cão. Os estímulos, os toques, a interação com ele, barulhos, que ele possa desenvolver traumas futuros, né? Que possa desenvolver algo negativo, que ele possa ser agressivo futuramente por decorrência desse estímulo negativo. Felipe, você falou assim que precisa ter essa confiança, né? O animal confiar no seu dono, no seu tutor. Como que o tutor, o dono do animal, faz isso? Conquista essa confiança? Estabelecer a confiança. Ela nunca deve, o tutor ele deve sempre ter respeito pelo cão e a relação tem que ser recíproca. O tutor ele nunca deve tentar o respeito do cão através do medo. É a pior coisa que tem. Assim, sempre tem que tentar estabelecer uma relação de liderança. Quando a gente consegue essa relação de liderança, o cão ele tende a confiar mais na gente, ele sente que ele não precisa tomar frente a nada para proteger o grupo, para proteger a família, para proteger de outro cão que está se aproximando, ele se sente mais calmo porque ele vê que tem um líder ali. Ele enxerga as pessoas da casa, a Mel enxerga todos da sua casa e todos os cães enxergam as pessoas da casa como um grupo, uma matilha, membros de um mesmo grupo. Então, eles tendem a ser mais agressivos quando eles percebem que não tem um líder. Eles não querem ser líder nessa hora, eles precisam ter um líder, tá? Muito interessante. Tem muitas dúvidas chegando já, Felipe, se prepara. Pois é. Eu fiquei assim com uma questão que conversa-se muito sobre esse assunto. Depende da raça? A gente costuma associar violência e agressividade a pitbull, por exemplo. Mas aí eu já pergunto do Douglas aqui, porque o Douglas tem da raça Red Nose, é muito dócil. Ele quer saber, essa raça, por exemplo, pode ter essa mudança e ficar agressivo? Pode, todos os animais eles têm comportamentos diferentes, né? Apesar de ser da mesma espécie canina, porém características raciais, características físicas de estrutura têm as potencialidades destrutivas, né? Os cães mais fortes, o pitbull, por exemplo. Só que a gente tem um estigma, um mito muito grande em cima da raça, em cima de algumas raças específicas, né?
pelos históricos, assim, potenciais destrutivos. Dá para ter pitbull bonzinho, amoroso, confiar nele? Com certeza absoluta. Isso depende muito da sua primeira pergunta que você comentou, Suelen, da criação. A gente tem que estabelecer para o cão aquela relação de reciprocidade, de respeito e de limites e regras. A gente conquista a liderança de um cão e o respeito dele, que você perguntou, esqueci de falar, através de regras e limites, colocando regra e limite. O cão, quando ele percebe que você está colocando as regras, falando para ele esperar, ensinando o comando fica, convidando ele para sair, ele não puxando, isso ele vê que tem liderança. Pois é, Felipe, aí você colocou tudo isso dentro de casa e quem está assistindo, a gente pode fazer isso dentro de casa. Aí tem uma pergunta do Christian, que vai também para a gente entender. E quando essas situações vêm do lado de fora? Os vizinhos provocam os animais, os vizinhos irritam o animal do outro lado, existe esse conflito também entre vizinhos. E aí? Existem várias classificações de agressividade. Existem as agressividades por brincadeira, por provocação, agressividade aprendida, agressividade territorial, que o animal está protegendo o território, agressividade possessiva, que geralmente está relacionada à proteção do alimento sempre, e isso tem que ser diferenciado na hora de a gente tratar um caso de agressividade. Casos que o vizinho está provocando, a gente não tem o que fazer, teria que conversar com o vizinho para evitar esse tipo de situação, porque está estimulando o cão a ser agressivo com pessoas, por exemplo, né? O que acontece muito em residências próximas a escolas, por exemplo, as crianças, elas passam e provocam, acontece bastante. Eu tive um caso assim na família, verdade. do cão que era provocado constantemente no portão, a primeira vez que soltou ele foi direcionado, infelizmente, atacou uma criança, assim, foi um caso que até nos traumatizou bastante. Os cães, eles fazem muito associação positiva e associação negativa. Nesse caso, o cão associou a criança a algo negativo, porque tinha sempre provocação. E a gente, para trabalhar esses problemas comportamentais, a gente sempre faz o contrário, a gente faz um contracondicionamento. Aquele estímulo que está condicionado negativamente, que no caso é a criança, a gente faz virar algo positivo. Inserindo coisas boas para ele na presença de uma criança. Tá vendo, pessoal em casa? Vamos aprendendo. Continuamos com o Felipe Fontana. Pode ser daqui a pouquinho? Tranquilo. Tem muita pergunta aí do Master Ryan, do Fernando, da Nilma. O Felipe volta daqui a pouquinho já para contar isso para a gente. Você pode mandar suas perguntas. QVT e WhatsApp liberados para sua participação. Felipe, até já.